E assim veio à tona toda a verdade que o Kremlin tentou esconder tão cuidadosamente. Hoje surgiram detalhes chocantes sobre a tentativa de assassinato do primeiro vice-chefe do Estado-Maior-Geral da Rússia, o tenente-general Vladimir Alexeyev. Hoje, o FSB informou que prendeu nos Emirados Árabes Unidos um dos participantes da tentativa de assassinato de Alexeyev e ele acabou sendo cidadão russo. O FSB o chamou de executor direto da tentativa de assassinato e outro participante foi detido em Moscou. Também informaram que uma mulher da Ucrânia, ou que fugiu para lá, é suspeita de envolvimento na tentativa de assassinato. E agora o FSB declara que o atirador detido nos Emirados veio da Ucrânia e agiu sob as ordens dos serviços secretos ucranianos. Bom, claro, como poderia ser diferente? Mas aí, de repente, aparecem detalhes inesperados. O cúmplice detido em Moscou trabalha em uma empresa do FSB, que produz equipamentos de vigilância. Uma reviravolta inesperada. De fato, agora os serviços secretos ocidentais já afirmam que duvidam muito do envolvimento da Ucrânia. É mais provável que seja algum tipo de acerto de contas interno. E aí vem mais uma reviravolta. Alexeyev é associado à repressão da rebelião de Prigozhin em 2023. Então vamos discutir toda essa história agora. Sou Alexei Pet, vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e siga meu canal no Telegram Pet News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então vamos por partes. Nos Emirados Árabes Unidos foi detido um participante da tentativa de assassinato do primeiro vice-chefe do Estado-Maior-Geral da Rússia, tenente-general Vladimir Alexeyev. Segundo informou o Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, o suspeito é um cidadão russo, nascido em 1960. A FSB acredita que Gorba é o executor direto do crime. De acordo com o Comitê de Investigação, ele é natural da região de Ternopil e chegou a Moscou no final de dezembro de 2025 a mando do Serviço Secreto da Ucrânia. E aí, que tal essa história? Não é só um ucraniano, ele ainda é da parte oeste da Ucrânia, bem de onde vivem os verdadeiros banderovtsi. Depois, o FSB divulgou um vídeo das câmeras de vigilância que mostra o quão estupidamente agiram os autores da tentativa. Parece que fizeram tudo de propósito para facilitar o trabalho dos colegas do FSB encontrarem. Nas imagens, o suposto assassino joga a arma em um monte de neve. Ou melhor, esconde ela ali com todo cuidado e vai embora de transporte público. O Comitê de Investigação informou que no local foi encontrada uma pistola Makarov com silenciador e 3 balas. Bom, enfim, vamos aproveitar esse vídeo juntos. Mas o mais interessante começa agora. O FSB acrescentou que identificou mais 2 cúmplices do crime. Um deles, o russo Viktor Vazin, nascido em 1959, foi detido em Moscou. Outra cúmplice, Zinaida Serebritskaya, de 55 anos, foi para a Ucrânia. E aqui é interessante saber, por qual trecho específico da fronteira russo-ucraniana essa Zinaida Serebritskaya cruzou para a Ucrânia. Se isso for praticamente verdade, e em toda a fronteira estão ocorrendo combates, ou há tropas posicionadas dos 2 lados da fronteira.
Bem, é uma pergunta interessante, mas vamos voltar a um certo Viktor Vazin, que foi detido em Moscou. Foi informado que esse Vazin estava envolvido em atividades empresariais em Moscou e no Altai. Ele foi acusado de atentar contra a vida de um militar e de porte ilegal de arma de fogo. Mas o mais curioso é que, segundo o jornalista e investigador do Bellingcat, Christo Grozev, Viktor Vazin trabalha em uma empresa da FSB que produz equipamentos de vigilância. Agora segue uma citação de Grozev. O FSB anunciou a prisão de 2 cidadãos russos que provavelmente organizaram o atentado contra o general Alexeev. Um deles, um ucraniano de 66 anos, foi detido em Dubai e o outro, de 67 anos, Viktor Vazin, trabalha em uma empresa do Serviço Federal de Segurança da Rússia que fabrica equipamentos de vigilância. Uma reviravolta inesperada. E aqui não é preciso ser um super investigador para encontrar em dados abertos a informação de que Viktor Vazin trabalhou como principal especialista no NTC até agosto de 2025, o Atlas, que foi criado pelo FSB e agora faz parte do gigante industrial militar Rostec. Ou seja, ele trabalhava diretamente para uma empresa do FSB. Um currículo arquivado de 2014 mostra que Vazin se descrevia como mestre em assuntos militares e oficial sênior-chefe do Estado-Maior do Regimento. Nos anos 90, ele passou para o setor comercial, mas ainda assim manteve ligação com os militares. Por isso, é importante lembrar que o FSB, na verdade, chegou até um dos seus próprios homens. Também é interessante notar que autoridades ocidentais de segurança veem motivos para duvidar que a Ucrânia esteja envolvida no atentado contra o general russo Alexeev. Em entrevista ao Washington Post, membros da inteligência disseram o seguinte, cito, "Os serviços especiais da Ucrânia já realizaram esses ataques no passado, mas seria bastante insano da parte deles fazer isso agora." Durante as negociações trilaterais em Abu Dhabi, a participação do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirill Budanov, ex-chefe da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, nas negociações aumenta as apostas para Kiev. Se for comprovada a ligação da inteligência ucraniana com a tentativa de assassinato de Alexeev, é muito mais provável que o atentado contra Alexeev esteja relacionado a fatores internos, incluindo o papel desse general na repressão. Em 2023, durante a rebelião de Evgeny Prigozhin, ex-chefe do grupo Wagner. Vocês atacam civis, vocês destroem pessoas inocentes, vocês acabaram de destruir um ônibus cheio de gente e não tiveram nenhum remorso. É por isso que viemos aqui. Queremos pegar o chefe do Estado-Maior e o Shoigu. Enquanto eles não aparecerem, estamos aqui bloqueando a cidade de Rostov e indo para Moscou. Lembro que o tenente-general de 64 anos levou pelo menos 3 tiros na entrada de um prédio na rodovia Volokolamsk, em Moscou, no dia 6 de fevereiro. Alexeev foi hospitalizado em estado grave. Infelizmente, no sábado, a mídia estatal informou que ele passou por uma cirurgia com sucesso e recuperou a consciência. O Comitê de Investigação está investigando um processo criminal por tentativa de assassinato, atentado contra a vida de um militar e porte ilegal de arma de fogo. Alexeev, aliás, é um herói e ocupa o cargo de primeiro vice-chefe da direção principal de inteligência da Rússia desde 2011. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, associou a tentativa de assassinato do general à sabotagem das negociações para encerrar a guerra e colocou toda a responsabilidade na Ucrânia, e ele fez isso antes mesmo de o FSB prender os suspeitos. Lavrov fala de forma categórica, é a Ucrânia. Mas, de qualquer forma, quero lembrar um episódio importante sobre essa criatura, sobre esse general Alexeev. Como contou o comandante do 1º Corpo da Guarda Nacional Azov, Denis Prokopenko, esse mesmo Alexeev, em maio de 2022, foi o principal representante do lado russo nas negociações em Mariupol, durante a saída da guarnição do território da fábrica Azovstal. Segundo Prokopenko, Alexeev prometeu que a Federação Russa seguiria a Convenção de Genebra sobre o tratamento de prisioneiros de guerra, além de garantir condições satisfatórias de detenção para os prisioneiros. Já para os defensores ucranianos, foi justamente a assinatura desse general Alexeev que estava no local. Mas, para um russo, a palavra de um oficial basicamente não significa nada. Alexeev deu sua palavra de oficial, o que está acima de pirometria exaria, ou melhor, está sendo inventado por Ned Shepoven e Denis.
Para Alexeyev, oficial não significa nada, mas é a Rússia, não? O que esperar dele? Além disso, de acordo com a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, Vladimir Alexeyev é responsável pela preparação de dados para ataques contra alvos civis na Ucrânia e também pela organização do chamado referendo na região de Kherson. Tirem suas próprias conclusões, aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este episódio foi útil ou interessante para você, você pode agradecer pelo nosso trabalho com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.